aí, pessoal, vamos falar esse mês de altruísmo e asa delta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Estão ligados aí, por incrível que pareça, com a endorfina. A endorfina é um hormônio neurotransmissor produzido pela nossa hipófise. Tem um efeito analgésico, né? Então alivia a tensão, alivia a dor, né? Dá uma certa disposição pra gente. É produzido aí de algumas maneiras. A paixão, chocolatinho, esportes radicais e também o altruísmo, né? Então relaciona aí com os efeitos positivos. Esse mês vamos falar aí sobre altruísmo. O que é isso, como acontece, quais os tipos e algumas formas aí da gente praticar. Então vamos lá, gente. Começando pelo conceito, né? O altruísmo é um comportamento que consiste em agir em benefício do outro, sem esperar algo em troca, uma recompensa, um benefício próprio. Ao contrário do egoísmo, né? Que já tem a ver aí com uma finalidade de vida, de ter a si próprio, né? Como importância. E ele tem como características aí, né? Ele pode ser individual, pode ser coletivo, pode acontecer repentinamente, pode ser programado, planejado, ele pode estar ligado a um estilo de vida. Conforme a gente vai praticando, pode se tornando um hábito. É importante que a gente use o altruísmo para evitar danos, não consertar algo que já não tá legal depois, que isso estaria mais ligado a um ato de heroísmo. E ele vem do latim, né? Tem um conceito muito importante aí quando a gente fala de altruísmo, é a palavra em si, ela vem do latim alter, que significa outro, mas é um outro com um conceito muito específico de identidade. O outro faz parte de mim. A gente vive em sociedade, né? A gente não vive isoladamente. Então, quando eu tô cuidando do outro, eu tô como sociedade cuidando de mim, da minha existência, da minha subsistência. Então, quando a gente pensa no altruísmo nesse sentido, o altruísmo ele é necessário para nossa própria sobrevivência. Agora, a gente diferenciou aqui no conceito altruísmo, ao contrário aí do egoísmo, mas de alguma forma existe um paradoxo, a gente chama de paradoxo egoístico do altruísmo, porque sempre que a gente fala do altruísmo, de alguma forma, direta ou indiretamente, a gente tem um benefício próprio. Tanto que a gente está relacionando aqui o altruísmo com a felicidade. Então, direto ou indiretamente, a gente já relacionou com a endorfina também, né? Sempre que a gente pratica o altruísmo, algo está fazendo bem pra gente. Então, no mínimo aí, quando a gente fala do paradoxo, a gente está falando de fazer bem pela nossa ética. Então, eu estou cumprindo uma obrigação ética quando eu sou altruísta. Então, de alguma forma, moral, espiritualmente, eu estou tentando fazer bem para mim, ficar em ordem aí com as minhas obrigações. Então é um paradoxo aí, posso fazer propositalmente, eu tô sendo altruísta, eu tô recebendo algo em troca, né? Esperando ou não reconhecimento, né? Mas de qualquer forma vem algo de volta para mim e isso o altruísmo faz parte desse paradoxo, mas a gente não pode ignorar esse paradoxo e deixar de ser altruísta. Enfim, vamos organizar um pouquinho isso de agora em diante. Falar dos tipos de altruísmo, né? O altruísmo eficaz, vamos começar por esse, que ele acaba mantendo a nossa sociedade, no sentido da gente fazer uma manutenção aí de pessoas que socialmente precisam de atos altruístas, né? E aí a gente diferencia, bastante importante, o altruísmo, né, filantrópico do assistencialista, né? No sentido do altruísmo também educador, né? É importante a gente ser assistencialista até que a gente possa educar as pessoas para que elas sejam autônomas, né? E quem sabe um dia possam, né, praticar atos de altruísmo também. Ou seja, a gente vai ajudar pessoas até que elas mesmas possam se ajudar. Para isso a gente precisa educá-las também. Então o altruísmo eficaz ele vem nesse sentido de cuidar dos outros como pessoas, seres humanos, como sociedade, mas dá também a chance não só de sanar alguma vulnerabilidade, né, mas de tornar essas pessoas autônomas também. Então, altruísmo é eficaz educador. Aí eu tenho alguns altruísmos, né, que são, né, tipos de altruísmo, mas acabam sendo um pouco contrário disso. A gente tem hoje também o altruísmo digital, né, que é um altruísmo é barato, né? Esse aí não custa tanto, a gente normalmente pode pensar assim, custa tempo. Mas se a gente pensar no tempo que a gente passa em rede social, não custa nada, né? Dar uma curtidinha, né, nas coisas dos amigos, compartilhar, indicar serviço, comentar. Então tem um altruísmo digital aí que é baratinho fazer e na verdade assim, acrescenta
bastante, né? Então pratiquem aí, sempre que possível, altruísmo digital. Já que estamos, né, em rede social, vamos praticar o bem também digitalmente. E alguns tipos de altruísmo aí que um pouco questionáveis, né? O altruísmo patológico, que tem mais um sentido de controle, um pouco passando aí pelo narcisismo, né? Que eu ajudo o outro, mas do jeito que eu quero, no momento que eu quero, da forma que eu quero, e ainda por cima, né, fico indignada se eu não recebo o reconhecimento. Então acabo sendo completamente invasiva, né, porque eu quero um reconhecimento daquilo que ninguém nem pediu que eu fizesse. Não é exatamente o altruísmo, a pessoa que faz, ela tem a impressão de estar sendo altruísta, mas não é exatamente isso que está acontecendo. Altruísmo recíproco, né, então eu estou fazendo alguma coisa hoje com a impressão de que, eu acho que um dia eu posso ter algo de volta. E o altruísmo egoísta, né, que aí o próprio termo já é contraditório, que eu estar fazendo alguma coisa já com uma expectativa de algo de volta. Paradoxos ficam aí nos próprios nomes que a gente está citando. Agora, de onde vem o altruísmo? A gente constrói, né, isso nasce com a gente, como que acontece? Na verdade é uma combinação de tudo isso, né? Alguns experimentos, pesquisas aí mostram um pouco disso, né? Então pesquisas com crianças mostram o quanto as crianças, elas desde pequena, né, elas já são altruístas, elas ajudam, elas compartilham, né, em determinados níveis aí as coisas quando solicitadas. Tem um experimento de crianças com frutas, então o quanto elas compartilham, mesmo estando com fome, elas dão o que elas têm. E aí talvez tenha muito a ver com o instinto, né, o instinto de sobrevivência. Se a gente pensar no altruísmo no sentido do alter, né, do latim que a gente falou, da identificação com o outro e da vida em sociedade, eu preciso que o outro esteja vivo para que eu esteja também. Então a criança de alguma forma tem esse instinto dentro dela, compartilha com mais facilidade. E aí conforme a gente vai crescendo, algumas influências vão acontecendo, familiares, sociais, culturais. Isso vai fortalecendo, né, facilitando ou não o nosso altruísmo. Então a gente tem alguns dados aí que mostram que crianças com irmãos, elas compartilham melhor porque elas estão mais acostumadas a compartilhar. Crianças, né, alguns estudos de classe social mais altas, socioeconômicas mais altas, elas não compartilham tanto, tudo entende que é porque elas não têm, na verdade, tanto contato com a falta que algumas pessoas têm. Por não conhecerem essa falta, então, às vezes não faz sentido para elas vulnerabilidade, então não faz sentido determinado tipo de ajuda, né? Algumas pesquisas também mostram o quanto alguns altruístas, né, são odiados, porque é mais fácil odiar quem faz, né? Quem pode fazer, quem consegue fazer algo que eu não faço do que eu fazer também. Então a coisa vai se configurando de uma forma muito interessante conforme a gente vai vivendo em sociedade, vai aprendendo mais sobre a gente mesmo, sobre a sociedade, como as coisas vão acontecendo. Então a gente vai transformando isso. Em relação também ao que a gente vai passando, porque muitas vezes o altruísmo é entendido como troca, né? Uma barganha. Então tem muita gente que passa por determinada situação, bom, então eu vou ser melhor daqui pra frente, quem sabe eu recebo algo melhor. Então é um paradoxo também, querendo fazer algo, né, em troca de um benefício também, que aí é o altruísmo mais recíproco. Então pode acontecer também durante a vida, isso vai se transformando. Mas o altruísmo, né, de qualquer forma, ele pode ocorrer de várias maneiras, desde as mais complexas até as mais simples. Quando a gente pensa nessa vida em sociedade, a gente entende que podem se complementar. Cada um tem um perfil diferente, cada um tem uma condição diferente, mas de alguma forma todos podem contribuir. Atos simples têm grande poder. Quando a gente fala assim, voluntariado, doações, doação de tempo, doação de carinho, doação de serviço, doação de dinheiro. Então cada um doa o que tem, o que pode, o que está disponível naquele momento. É muito importante que o altruísta não faça mal para si próprio ao fazer o bem para o outro. Por quê? Para que isso seja contínuo. Não adianta nada a gente se machucar para ajudar o outro. Então é importante que a gente, como sociedade, esteja bem. E o que a gente ganha com o altruísmo? Além de endorfina, né, essa felicidade, já medida nessas pesquisas, tanto de forma subjetiva quanto objetiva, ou seja, né, subjetiva, respostas de questionário, né, as pessoas mostram essa felicidade,
objetivo através de exames bioquímicos, através de exames de imagem, a gente ganha emoção, a gente ganha sorriso, a gente ganha troca, a gente ganha relacionamento. Altruísmo é bom para quem recebe, é melhor ainda para quem pratica. Quando a gente relaciona com felicidade, se a gente for pensar, se a gente pode praticar o altruísmo, só da gente poder praticar, só da gente poder dar alguma coisa, qualquer que seja para alguém, que seja o tempo, que seja um sorriso, que seja uma ajuda, que seja dinheiro, que seja um conselho, só de a gente ter algo para dar para alguém, a gente já é mais feliz. Próximo mês, dezembro tá aí, a gente fecha o ano, a gente veio aí de um ano com várias dicas aí, vários temas que a gente explorou, esperando chegar em dezembro. A vitória é uma recompensa para aqueles que enfrentam as maiores ondas com determinação e humildade. Mês que vem a gente vai falar de sucesso. Aguarde, gente!